tarde a todos e a todas. Como eu acabei de mencionar, aqui entraram mais pessoas agora, eu vou repetir rapidinho. Tivemos um pequeno problema técnico na transmissão do link do Zoom para o YouTube, então a gente está fazendo direto aqui pelo Zoom, tá? E agora a gente vai começar aqui o nosso evento. Queria agradecer a presença de todos e todas, dizer que a gente está muito contente porque tivemos um número bem expressivo de inscrições, né? E esperamos que continuem assim para os próximos eventos também. Meu nome é Flávio, eu sou gestor de difusão e educação do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, né, o CRID, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu estou aqui representando o CRID, representando também o Instituto de Estudos Avançados da USP e o Centro de Terapia Celular, que são três centros de pesquisa, né, três centros a gente pode dizer centros assim, que tem uma atuação diferenciada dentro da Universidade de São Paulo, que tem um modo de atuar um pouco diferente. A gente, dentro aqui do campus de Ribeirão, nós sempre nos unimos para tentar promover esse tipo de evento que tem uma pauta interdisciplinar, né? O Ciência por Elas se enquadra perfeitamente nesse tipo de interdisciplinar. A questão que vai ser abordada hoje, né, o pano de fundo de todos esses eventos é uma questão que ela é uma das muitas dimensões, né, das desigualdades que temos dentro do nosso país e também uma questão civilizatória a nível internacional. E o Ciência por Elas é um projeto que foi deflagrado pela Thaís, que é uma das palestrantes hoje, que a Thaís ela vai se apresentar, mas ela é uma pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, e o IEA e o Centro de Terapia Celular têm apoiado ao longo dos anos o desenvolvimento desse projeto. Tá? Os temas das palestras de hoje, então a gente vai ter a Thaís Suelen Viana, que é uma pesquisadora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, vai falar sobre água produzida de petróleo e os impactos ecotoxicológicos disso. E a gente vai ter uma outra pesquisadora, a Yasmin Araújo, que é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto também, que ela vai falar sobre a temática de astrobiologia, tá ok? Só reforçando, depois nós vamos soltar aqui no chat do Zoom um link para a emissão de certificados. Ele tem uma pesquisa de satisfação bem curta e as pessoas que preencherem vão receber dentro de alguns dias o certificado do evento. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Thaís, sem me demorar muito, e tenham um ótimo evento. Posso começar? Fica à vontade, Thaís. Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís Suelen Viana, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, mestrando em toxicologia na USP, pelo programa de toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E a minha orientadora é a professora Daniele Palma de Oliveira, e eu trabalho com água produzida pelo segmento petrolífero. E hoje o que eu quero mostrar para vocês, que eu quero trazer, um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do meu trabalho e também como que eu me inseri, como que foi a minha trajetória para chegar até a área acadêmica. Eu trouxe uma apresentaçãozinha para vocês irem me acompanhando. Vocês conseguem ver? Tá tudo certinho? Certo? Tá. Bom, o Ciência por Elas, ele é um projeto que ele foi desenvolvido com uma parceria com o IEA, com o Centro de Terapia Celular, com o CRID, e com o laboratório com o Mantox. E ele é um projeto que é voltado para meninas do 6º ao 9º ano. Só que como esse ano, por causa da pandemia, o nosso evento está sendo online.
E então ele está aberto a todo o público, desde adolescentes até adultos ou crianças, e também para homens e mulheres poderem nos assistir. Mas, como eu disse, o nosso público-alvo mesmo seriam as meninas do 6º ao 9º ano, as adolescentes. E esse projeto ele vai acontecer aos sábados, do dia 5, 12, 19 e 26, sempre às 15 horas pelo YouTube. No caso de hoje, né, que a gente teve um problema técnico, então ele está sendo transmitido mesmo pelo Zoom. E a gente vai ter várias palestras ao longo desses sábados, desses nossos encontros, que vai desde água produzida até alterações do comportamento alimentar por causa do Covid, e uma conversa sobre os recifes de corais amazonenses. Bom, eu trouxe um vídeo para vocês, que é um vídeo do Google, que ele é promovido pelo Google, que é bem interessante, que eu queria que vocês dessem uma olhada. Ele é um vídeo curto, mas para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Outro dia eu ouvi um homem falando na rua. Só podia ser mulher. E eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal. Como o bote salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo está cheio de mulheres incríveis. É só procurar. Bom, como esse vídeo ele mostra, né, o que eu queria mostrar através desse vídeo é que as mulheres, elas estão sim na área científica, elas fazem parte da área acadêmica, elas fazem pesquisas de ponta, pesquisas super interessantes como GPS, bote salva-vida, ela está inserida na física, em um monte de áreas diferentes. Porém, o que é necessário ainda é a divulgação do trabalho dessas mulheres, porque muitas vezes, quando a gente está na mídia, num filme, numa série, alguma coisa, um cientista, um pesquisador, ele é representado por um homem. E a gente sabe muito bem quais são as características desse homem, né? Um homem estereotipado, branco, com cara de nerd, o cabelo para cima, querendo causar algum mal para o planeta. Mas a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. A ciência, ela é voltada para o bem da humanidade, ela serve à sociedade. A gente faz pesquisas que têm retorno para a sociedade, são retornos benéficos. E com esse vídeo, o que eu queria mesmo mostrar para vocês era justamente isso, que as mulheres, elas estão inseridas na área acadêmica, elas podem continuar sendo inseridas, elas podem continuar sendo incentivadas. Então, as meninas, elas podem ter a opção da carreira científica como uma opção de carreira. Aqui eu trago para vocês essa imagem de uma criança. Essa criança se chama Taizinha, ou seja, sou eu quando criança, por volta dos meus 5 aninhos de idade. E eu tinha vários sonhos, dentre eles eu queria ser médica, eu queria ser professora, eu queria ser bombeiro, eu queria ser policial, eu queria ser um monte de coisa, como qualquer outra criança que sonha. Só que a única coisa que eu nunca cogitei era a possibilidade de ser cientista, de ser pesquisadora, de fazer ciência. E o questionamento que eu quero deixar para vocês é justamente esse, do porquê que eu, quando criança, nunca questionei a área acadêmica como uma área de atuação.
E é justamente por isso, porque a gente não tem ainda o incentivo necessário para a inserção das meninas na área acadêmica. E com esse projeto do Ciência por Elas, é justamente isso que a gente tenta fazer, que é incentivar as meninas, incentivar as mulheres a atuarem sim na área acadêmica, que a ciência é feita por mulher. E, bom, como eu disse, né, eu era uma criança que sonhava muito, estudava muito, adorava ler dicionário, gostava de brincar de dar aula. Era uma criança que tinha tudo certo para se dar bem na área acadêmica. E eu entrei na academia, eu entrei na faculdade em 2012. Eu comecei a cursar Engenharia Ambiental e Sanitária pelo um programa chamado ProUni, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um programa de inserção dos jovens, de adultos, na universidade pública ou particular. E aí, no caso, eu entrei numa universidade particular com uma bolsa de 100%, então eu não pagava nada, nenhuma mensalidade, tudo era já quitado. E eu comecei a trabalhar na iniciação científica, que é justamente isso, que é inserir o jovem na ciência, na Unicamp. E aí eu comecei a trabalhar com ecotoxicologia, que é a ciência que estuda os efeitos tóxicos, efeitos químicos, de substâncias químicas em organismos. E desde então eu não parei mais, desde a minha iniciação científica, desde 2015 eu trabalho com isso, então já tem mais de 5 anos. E eu comecei a trabalhar com isso mesmo quando eu entrei para o mestrado na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês é que eu entrei no mestrado na minha 4ª tentativa. Eu tentei 2 vezes a Unicamp, tentei uma vez a USP, e na minha 4ª vez que eu tentei, eu entrei para fazer o mestrado. E no meu primeiro ano do mestrado, eu publiquei um artigo numa revista científica internacional, que ele está disponível, se vocês quiserem acessar. Eu também fui para o Japão, que essa também é uma história bem interessante, porque foi no meu primeiro ano do mestrado e abriu a Universidade do Japão, a Universidade de Tsukuba, ela abriu um edital para o mundo todo, para jovens da área acadêmica se inscreverem para estudar lá por 2 semanas com tudo pago. E aí eu pensei assim comigo, será que eu presto? Será que eu não presto? Será que o meu currículo é suficiente? Aí eu resolvi prestar, sim. E eu fui chamada, dali algumas semanas, eu recebi um e-mail falando que eu estava entre os 10% dos selecionados. E foi uma conquista, foi uma vitória muito grande, pessoal e profissional. Como vocês podem ver, eu conheci bastante o Japão, conheci Tóquio, conheci a Tsukuba, e foi bem interessante. Já no meu 2º ano de mestrado, eu fiz um estágio internacional, um mestrado sanduíche na Universidade de Aveiro, onde eu trabalhava com alguns organismos aquáticos. Eu testava a água produzida de petróleo neles, eu testo, na verdade. E também foi um ganho muito grande, porque eu tive a oportunidade de ir para outro país novamente, com tudo financiado pela FAPESP, com tudo certinho. Foi uma, como que eu posso dizer? Foi uma conquista muito grande, tanto para o meu currículo quanto para a minha vida pessoal. Aí aqui eu trouxe para vocês um vídeo de eu trabalhando na universidade, que é um vídeo dos testes que eu faço. Aí vocês podem ver aqui que eu tenho 3 recipientes diferentes, né? Que é essa vidraria aqui, essas plaquinhas e essa outra vidraria aqui. São 3 organismos diferentes, são 3 testes que eu fiz ao mesmo tempo, que eu tenho muito orgulho disso. Bom, mas agora que eu já falei um pouquinho da minha trajetória, agora que vocês já sabem um pouquinho disso, eu preciso começar a falar para vocês com o que eu trabalho. E o tema da nossa palestra é a água produzida de petróleo e os impactos ecotoxicológicos. Então, é justamente com isso que eu trabalho. Eu trabalho com água produzida e vejo os efeitos tóxicos dessa água em organismos aquáticos e extrapolo isso para ecossistemas. Bom, para começar, eu não sei se vocês lembram, mas ano passado teve um derramamento de óleo, derramamento de petróleo no Nordeste, na costa do Nordeste, e que afetou várias praias ali do litoral. E saiu várias matérias, saiu várias reportagens falando a respeito no mundo todo. E uma delas, essa daqui do El País,
que fala que a mancha de óleo chega aos corais da Baía de Todos os Santos, na Bahia. Então, essa mancha de óleo estava se alastrando e estava devastando o ecossistema aquático. E aí teve outra notícia que fala que o volume do óleo do Nordeste, do vazamento que teve, era semelhante ao do Golfo do México, que muitos de vocês podem não lembrar, porque isso aconteceu em 2010, faz 10 anos já, mas foi um derramamento de óleo que foi noticiado no mundo todo. E o do Nordeste era comparado a ele. E ainda falando do derramamento de óleo no Nordeste, eu trouxe essa imagem para vocês, que foi uma imagem emblemática, que eu acho bem interessante, que é a imagem de um menino tentando tirar o óleo, tentando tirar o petróleo na força bruta do mar, sabe? Tentando extrair ali o óleo e limpar a água. E o que eu acho interessante nessa imagem é o interesse, a ideia dessa criança de que o ambiente que ela vive é importante, que o ecossistema em que ela está inserido também é importante, que ela precisa cuidar dele. E é justamente isso que eu quero passar para vocês, que a gente precisa cuidar dos nossos ecossistemas, que a gente precisa cuidar do nosso ambiente. Certo, então a pergunta que fica para essa palestra é a seguinte: a água produzida por empresas petrolíferas pode ocasionar efeitos a organismos aquáticos? A água que eu testo, a água produzida, ela tem efeito quando eu testo em um organismo? Isso é o que eu vou tentar responder aqui para vocês. Como a gente sabe, o petróleo é um combustível fóssil extremamente consumido no mundo todo, porque os seus derivados são de difícil substituição, como, por exemplo, a tinta, plástico, piche, querosene, gasolina e assim por diante. Então, a gente sabe que o petróleo ele é um contaminante em potencial, porém, ele não vai ser deixado de usar do dia para a noite. Ele não vai ser deixado de... ainda vai acontecer alguns derramamentos acidentais, ainda vai acontecer alguns impactos, porém, o que a gente precisa entender é quais são esses efeitos no ecossistema. E, além disso, o petróleo ele é a maior riqueza de diversos países, né? Bom, o petróleo é essa mistura oleosa que a gente está vendo aqui na imagem, que ele é denso, ele é menos denso que a água, ele é volátil, e quando a gente faz a perfuração do poço, ele jorra devido à pressão dos vapores, e quando a gente não tem pressão suficiente, a gente precisa fazer a inserção, a gente precisa injetar água para que ele vá para a superfície. E a origem dele é da decomposição de matéria orgânica que foi aprisionada há milhares e milhares de anos na jazida. E a gente tem dois tipos de extração para o petróleo, que é tanto a zona em terra, que é essa primeira imagem aqui, quanto a extração no mar, que é a mais conhecida. E, independente do tipo de extração, ele causa impactos, a gente tem impactos que vai desde do derramamento de um derramamento de óleo, como aconteceu no Golfo do México, como a gente pode ver nessa imagem. E o que choca bastante é os animais, né, marinhos, os animais que foram afetados, como, por exemplo, esse pássaro aqui, que está todo encrustado de óleo, ou essa tartaruga com dificuldade para respirar, porque o óleo ele faz uma camada que não deixa fazer a troca de oxigênio. Só que o questionamento que a gente tem que fazer é que esse tipo de contaminação por derramamento, ela é visível aos olhos nus, né? A gente consegue enxergar ela fica muito nítida, aquele vazamento no mar, o que acontece com os organismos. Só que existem outros tipos de contaminantes que não são visíveis aos olhos nus e que podem ser até algumas vezes superiores os impactos tóxicos nos organismos. Como, por exemplo, a água produzida de petróleo, que é a amostra, que é a substância que eu trabalho. A água produzida, para a gente entender ela melhor, a gente precisa entender a configuração de uma jazida de petróleo. Na jazida, a gente tem uma camada de petróleo que flutua sobre uma camada de água salgada, que foi aprisionada ali há milhares de anos, e sobre ela tem uma camada de gás que fica flutuando. E quando a gente faz a perfuração da jazida, vocês concordam comigo que não vai vir só petróleo, também vai vir água, vai vir gás, vai vir óleo. Então, a gente tem que fazer a separação disso. E a água produzida, ela só tem esse nome
quando ela é extraída e é produzida na superfície. E ela é um resíduo de descarte, a gente não faz nada com ela. Ela é descartada em alto mar ou ela é descartada no corpo hídrico mais próximo, como num rio ou num lago. Só que o problema do descarte dessa água é que ela é extremamente tóxica à biota. Ela pode ter metais pesados, compostos radioativos, sem contar as substâncias que ainda são injetadas para a produção do petróleo, como benzeno, xileno, etilbenzeno e vários compostos orgânicos. E o mais interessante disso é que o volume de água produzida ela não é constante ao longo da extração do petróleo. E conforme a jazida envelhece, a quantidade de água produzida aumenta na produção. E como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a gente tem aqui essa barrinha azul, a gente tem aqui essa barrinha azul, que é a produção de água produzida em terra, a barrinha laranja, que é a produção no mar, e a barrinha verde, a produção do petróleo. Então, como a gente pode ver, até 2014, a produção da água produzida ela é muito superior do petróleo. E lembrando que esse resíduo ele é descartado no ambiente, então a gente tem que pensar no volume de água produzida que é descartado todos os dias em vários locais do mundo, a partir da extração. Certo, e dentre os efeitos da água produzida, a gente tem a degradação da qualidade da água, a mortandade de plantas, o assoreamento de recursos e os efeitos nos organismos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Para que não tenha os efeitos tóxicos dessa amostra, dessa água produzida, a gente precisa de tratamentos que sejam eficientes para a água produzida, que vai desde tratamento com membrana, tratamento biológico, químico ou físico. Porém, quando a gente ainda tem efeitos tóxicos e quando a água produzida é descartada no ecossistema aquático, como, por exemplo, aqui nessa região, se a gente tiver um descarte de água produzida aqui no topo da região, que no caso seria a região litorânea, vocês concordam comigo que ela não vai ficar apenas nessa região a contaminação, ela vai ser diluída, ela vai passar para as outras regiões, como, por exemplo, no sedimento, que é a região bentônica, que é a parte do fundo dos oceanos ou dos rios. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o compartimento aquático ele está em constante interação, ele não fica isolado. Então, toda contaminação que ocorre em algum local, ele vai passar para todos os organismos ali presentes. Caso ainda tenha um efeito tóxico, a gente precisa fazer a avaliação ecotoxicológica, que passa por 3 etapas. Que primeiro é a emissão desse contaminante, que a gente precisa saber se ela é pontual ou não. Depois, o destino e o comportamento desse contaminante, se ele vai ficar no ar, na água ou na terra. E os efeitos que esse contaminante ele causa aos organismos, às populações, às comunidades e os ecossistemas. Certo, então para eu fazer o teste ecotoxicológico eu preciso de organismos aquáticos. E esses organismos, eles precisam ter uma seletividade constante, uma biologia conhecida, ele precisa ser de fácil cultivo em laboratório e o mais importante, a gente precisa fazer teste nos 3 níveis organizacionais no nível trófico, desde os produtores, os consumidores primários aos secundários e até os decompositores. E quando a gente vai fazer um teste, de toxicidade, a gente precisa seguir a política dos 3 R's, que é justamente o quê? Que é a substituição dos organismos em laboratório. Quando a gente não pode fazer a substituição do organismo, como é no caso do meu trabalho, como eu avalio a água produzida em organismo aquático, eu preciso de organismo aquático. Só que eu não preciso usar um número gigantesco de organismos, eu posso fazer a redução do número de organismos e ter o mesmo resultado. E também fazer o refinamento da técnica utilizada. Ou seja, para diminuir a dor e o desconforto que aquele organismo ele pode acarretar. Então, quando a gente fala de um organismo aquático, a gente precisa seguir várias normas, a gente precisa seguir à risca vários critérios para a utilização desse organismo. Ele não pode ser feito de qualquer jeito, ele tem que seguir todas essas regras.
E dentre os organismos que eu utilizo são 6, que é a bactéria Vibrio fischeri, a planária do Gesia tigrina, o mosquito Chironomus riparius, o peixe Daniel herring e os 2 microcrustáceos, que são Daphnia magna e Daphnia similis. Eu vou mostrar um pouquinho desses organismos para vocês e o que eu faço com eles em laboratório. Com o zebrafish, que é esse peixinho aqui de aquário azul, listradinho, a gente faz teste de toxicidade aguda com o embrião. Ele é um peixe que ele vem da Índia e do Paquistão, mas a gente consegue encontrar ele também em pet shop, como por exemplo no mercadão da sua cidade. E ele vive em regiões alagadas naturalmente, né? E dentre as vantagens que a gente tem do uso do zebrafish, do embrião dele, é que ele tem uma semelhança genética de 70% com o humano. O desenvolvimento do embrião ele é fora do corpo. O embrião é transparente, o que facilita a visualização dele. E a taxa de reprodução, o número de ovos que são concebidos, é elevadíssima e tem baixo custo de manutenção em laboratório. Aqui eu mostro para vocês os embriões, né, em diferentes estágios pós-fertilização do zebrafish, que ele é bem interessante, como eu disse, ele é transparente, tá vendo? Aqui está o embrião dentro de um córeo, né, que seria o ovo, né, equivalente. E aqui ele já está livre, né, ele já conseguiu romper essa barreira do córeo e está livre, nadando, aqui com uma bexiga natatória inflada. E ele é considerado um teste alternativo à experimentação animal até 120 horas pós-fertilização. Aqui eu trago para vocês um vídeo do desenvolvimento embrionário, onde a gente tem a célula, que é o organismo, né, que está se desenvolvendo, ainda na fase celular. Aqui a gente já consegue, eu vou dando uma puladinha aqui para adiantar, a gente consegue ver a diferenciação, né, do saco vitelíneo com a cabeça e com a cauda. Tá vendo? Aqui é a cabeça, aqui é a cauda. Ele está se desenvolvendo bem. A cabeça dele, a cauda. Aqui mais para frente a gente consegue ver ele já bem desenvolvido com o desprendimento da cauda e com os somitos, que é equivalente à nossa espinha, tá vendo aqui os somitos? Aqui é o saco vitelíneo, a cabeça, os olhos, o coração batendo. E mais para frente eu quero mostrar para vocês a bexiga natatória. Aqui é o coraçãozinho dele batendo. E você tá vendo vocês estão vendo essas pintinhas? É ela que vai dar origem àquelas listras do organismo. Só quero mostrar aqui a bexiga natatória inflando. Aqui. A gente vai conseguir enxergar bem porque ela fica uma bolsinha de ar aqui nessa região do organismo, tá vendo? Ela inflou e ele já sai nadando. E os efeitos que a gente tem é da mortalidade desse organismo quando o ovo fica coagulado, que seria aqui, quando ele fica branquinho, a gente devia ter um organismo em formação. Os efeitos, né, do caso da água produzida, ela causa também escoliose no organismo, que é quando a curvatura da cauda, dos somitos, né, que é equivalente à nossa espinha, ela não é uniforme, porque o organismo deveria estar retinho, como por exemplo esse aqui. E aqui a gente tem uma imagem com um organismo com dificuldade de eclosão, porque isso que está em volta dele é o córeo, né, é o ovo, ele precisa sair, para poder nadar e se alimentar, ele não consegue fazer isso. Nosso outro organismo é a Vibrio fischeri, que é uma bactéria bioluminescente, que ela causa a bioiluminescência em organismos, como por exemplo nesse polvo aqui. Então a bactéria ela está de forma onipresente dentro desse organismo, causando a emissão de luz. E o que a gente avalia nela, que a gente ainda está avaliando, é a emissão de luz antes e após a exposição à água produzida. A gente vê se a luz reduz ou não. Porque se a luz reduzir, a gente tem efeito tóxico. Nosso outro organismo é a Daphnia, que é um microcrustáceo, também conhecida como pulga d'água. E eu trouxe aqui um vídeo para vocês de uma Daphnia adulta. Ele é bem interessante. Esse organismo bonitinho, transparente, ele é minúsculo, tem cerca de 4 milímetros. Tá vendo como ele é pequenininho? Essa daqui é uma Daphnia com os ovinhos. Já vou mostrar os ovinhos dela para vocês.
Aqui a gente consegue ver bem os ovos dentro do corpo da Daphne, porque ela é transparente. Aqui ela conseguiu colocar um já. E aqui ela também vai conseguir reproduzir mais um, tá vendo? Bom, essa é a Daphne, pessoal. Ela é bem bonitinha. A gente consegue ver todos os órgãos dela. E os efeitos dela que a gente está avaliando é o efeito de mortalidade. Porém, a gente ainda está fazendo esses testes, né? E a gente quer saber se depois da exposição à água produzida, esse organismo ele morre ou não. O outro organismo é a Daphnia magna. Aqui eu trouxe para vocês como que é feito o teste da Daphnia magna. Que cada um desses frasquinhos aqui, a gente tem uma Daphnia, uma mãe, e conforme vai passando os dias, a gente conta o número de neonatos, o quanto de recém-nascidos que ela colocou. E aí a gente vê a taxa de reprodução dela. Nesse outro vídeo aqui, eu estou preparando o alimento da Daphnia, que é feito a partir de alga. E os efeitos que a gente está avaliando, no caso, seria a taxa de reprodução, o número de neonatos. Nosso outro organismo é o mosquito, Chironomus riparius. E ele é um mosquito que tem a fase dele bem interessante, porque a fase adulta é aérea, a fase dos ovos é aquática, a fase de larva é no sedimento, que seria no fundo do oceano, naquela terrinha, ou no fundo de um lago. A fase de pupa, que é na água, e posteriormente ele volta para a fase aérea, como a gente pode ver aqui nesse esqueminha. E aqui nesse vídeo eu trago para vocês que é uma larva do Chironomidium presa no sedimento, né, como eu disse, que é uma terrinha. Que ele é bem bonitinho. Aqui ele. Eu acho que mais para frente a gente consegue ver ele se alimentando. Isso, aqui ele está se alimentando. Bom, com esse organismo, como eu disse, né, a gente precisa preparar o sedimento, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui com essa peneira. Eu estou crivando o sedimento. E nesse outro vídeo aqui, eu estou colocando o sedimento nos potinhos, onde a gente coloca as larvinhas dos quironomídeos para avaliar a emergência e o tamanho delas. E aqui é o teste completo pronto. Cada um desses potinhos tem 5 larvas. E aí a gente avalia isso por 28 dias. Tá vendo? Aqui é o sistema com aeração, mandando oxigênio. E os efeitos que a gente está trabalhando, que a gente está estudando, é o efeito de emergência dos machos, que tem essa anteninha aqui mais felpuda, e das fêmeas, que ela é um pouquinho mais gordinha. A gente quer saber se a água produzida causa atraso na emergência desses organismos. E a gente também quer entender se a água produzida ela causa diminuição do tamanho das larvas ou do tamanho das larvas, como a gente pode ver aqui, ou do tamanho da cabeça. Isso a gente ainda está trabalhando. E o nosso último organismo é a Dugesa tigrina, que é um plateuminto achatado. Eu trouxe um vídeo aqui dela para vocês. Que a gente, nesse vídeo, ele vai mostrar a regeneração, o processo de regeneração da Dugesa tigrina, da planária. Onde ele vai pegar essa planária e ele vai cortar ela ao meio e ela vai se regenerar depois de alguns dias. Então, depois do corte, ela não morre, porque ela tem células troncos que regeneram, que fazem um papel de diferenciação e vai formar uma planária nova, entendeu? Vai formar os órgãos que foram perdidos depois da decapitação. Aí aqui ele vai decapitar, normalmente a gente faz um corte reto e limpo. Tá vendo? E aí a planária ela sai andando viva normalmente. Essas daqui são as planárias que eu trabalho em laboratório.
E o que a gente está avaliando é se a água produzida ela causa atraso na regeneração dos tecidos e se ela causa dificuldade de movimentação da planária, que a gente conta o número de grades, tá vendo esse quadradinho aqui? A gente chama de grade. A gente conta o número de grades que ela ultrapassou em um período certo. Bom, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa conversa, da nossa palestra, e eu queria mostrar para vocês que os organismos que eu trabalho, que eu avalio, eles estão em todos os níveis tróficos, em diferentes níveis tróficos, que vai desde o primário ao terciário, e a gente também tem os decompositores. É um trabalho grande, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho prazeroso, que a gente faz com muito amor. E para poder publicar artigos, para poder entender os efeitos da água produzida em ecossistemas, para entender o que essa água produzida causa aos organismos, porque a gente tem que lembrar que o ser humano não é o único organismo importante com vida na Terra. A gente tem outros organismos que também são importantes e eles têm papéis fundamentais no ecossistema para a manutenção desse ecossistema. E como conclusão, eu queria deixar para vocês é que a água produzida de petróleo, ela é sim um problema ambiental e ela pode impactar ecossistemas que a recebam. Bom, como eu disse, está chegando ao fim, eu queria agradecer todo mundo, os meus financiadores, o meu laboratório, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e principalmente o EA, o CRID e o CTC por esse convite para estar tendo essa conversa aqui com vocês no Ciência por Elas. Bom, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, pode mandar as dúvidas, pode perguntar, que eu vou responder tudo no final, que não tem problema. Se eu fui muito rápida ou algum conceito não ficou entendido, ou se vocês querem saber mais alguma coisa sobre a minha formação, como é trabalhar como pesquisadora, como é ser mestranda, pode me perguntar também, que eu estou aberta a perguntas. E eu respondo vocês tudo no final. Muito obrigada. Ser ouvido, estão me ouvindo? Tá cortando muito som ou não? Tá ok? Faz um sinalzinho, faz um sinal. Ah, ok, certo. Nossa, Thaís, muito bacana. Obrigado pela brilhante exposição. Olhando de fora, às vezes a gente não tem noção de quantas dimensões que se compõe, né, o trabalho do pesquisador, né? Você tem que ler artigos, você tem que desde ler artigo e desde ir num congresso internacional falar em inglês o que você está falando, o que você está pesquisando, até você peneirar sedimento para fazer os potinhos para testar, né? E bem legal o envolvimento que a sua pesquisa tem com a questão da sustentabilidade, né? Quando você fala o preceito da sustentabilidade, essa coisa intergeracional, né? Que assim é um apreço pelas gerações futuras e um negócio bem legal que você falou dos seres humanos e também dos seres não humanos, né? De todos os seres que compõem a biosfera. Muito legal, eu aprendi bastante, eu não conhecia, né? Eu conheço de longe o negócio da toxicologia. Uma vez eu comentei com você, se vocês ainda criavam uns peixinhos, né? Eu conhecia meio de longe, mas eu não sabia de toda. Você deu um panorama bem bacana. Pediram seu e-mail aqui no chat, eu deixei o seu e-mail. Pode passar. Tá, eu já deixei, eu vou colocar de novo, coloquei o seu perfil também no Lattes, coloquei aquele artigo que você citou, tá, para o pessoal acessar, eu achei aqui rapidinho, fui colocando, e acho que a gente pode deixar as perguntas para responder depois, né, no final, claro. O que você acha? E sim, agora pode deixar para o final. Tá, e a Yasmin tá com a gente aí, tá pronta? Yasmin, fica à vontade, seja bem-vinda. Yasmin vai falar um pouco sobre astrobiologia. Acho que todo mundo deve estar um pouquinho curioso para saber o que é astrobiologia, eu pelo menos estou, né? Então, fica à vontade, Thaís, e o pessoal pode mandar as perguntas aqui, tá bom? Obrigado pela presença de todos, continuem com a gente. Ok, deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo consegue ver? Ok. Bom, pessoal, primeiro parabéns, Thaís, pela palestra. Achei muito interessante, ainda estou um pouco chocada com o corte na planária. Espero que ela esteja bem.
E agora nós vamos mudar completamente de assunto, sair um pouco da Terra e falar sobre astrobiologia. Meu nome é Yasmin, eu sou bióloga pela Federal de Uberlândia e atualmente eu sou mestranda em genética aqui na USP, em Ribeirão Preto. E dentro da genética, eu estudo alguns fenômenos que são de interesse da astrobiologia e é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, a astrobiologia, eu acredito que ela tenha questões que são fundamentais e acompanham a humanidade desde que a humanidade é a humanidade. Né? Então, todo mundo em algum momento já se perguntou se nós estamos sozinhos no planeta ou como a vida se originou aqui. E essas são questões centrais da astrobiologia. E nós podemos definir melhor o que é essa ciência. A biologia é uma ciência que estuda a vida, mas ela estuda a vida em um contexto cósmico, em um contexto universal, né? Um contexto planetário. E aí ela é considerada uma ciência multi e interdisciplinar, justamente porque nós precisamos de pessoas de diversas áreas para entender melhor a astrobiologia. Então, nós contamos com a colaboração de químicos, de biólogos, como é o meu caso, de astrônomos, matemáticos, físicos e até mesmo o pessoal da Humanas pode colaborar com os estudos da astrobiologia, investigando a vida num sentido mais filosófico, por exemplo. E a astrobiologia, embora ela tenha questões que são centrais na história da humanidade, né, que sempre acompanhou a história da humanidade, ela é considerada uma ciência recente. Ciências, ela tem uma carreira um pouco mais curta, né? Ela começou em 1950 com o episódio da corrida espacial. A corrida espacial foi um período histórico que nós tivemos, onde duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, começaram a competir para ver quem mandava ou quem dominava primeiro as pesquisas espaciais, né? Quem iria para a Lua primeiro. E esse episódio, ele deixou muitas marcas na nossa história, comentadas até hoje, né? Por exemplo, a história da cachorra Laika. A cachorra Laika é uma cachorra que foi encontrada nas ruas de Moscou. E aí os pesquisadores da União Soviética, eles pegaram essa cachorra, treinaram ela para que ela ficasse dentro dessa caixinha e enviaram ela para a órbita. Então foi o primeiro animal a orbitar a Terra. Isso foi feito pela União Soviética, mas quem enviou o homem à Lua e quem ganhou essa corrida espacial foi os Estados Unidos, quando mais de 10 anos depois ele consegue finalmente chegar à Lua. E aí, aproveitando a temática do evento, eu adicionei aqui uma foto do time de mulheres que contribuíram para esse feito, né? Então, tivemos físicas, matemáticas e engenheiras que contribuíram grandemente para que o homem fosse à Lua. Bom, e nesse contexto, em que havia essa competição para saber quem conseguiria conquistar o espaço primeiro, alguém finalmente fez uma pergunta bastante importante. O cientista perguntou a respeito de que, se a exploração espacial trouxesse, caso existisse, algum micro-organismo extraterrestre para a Terra. E aí, quando ele fez essa pergunta, a comunidade científica ficou preocupada, né? Porque pensa se existisse algum micro-organismo que pudesse se acoplar à roupa do astronauta ou à espaçonave e viesse para a Terra. O que isso poderia causar, uma vez que a gente não conhece esse organismo, né? Então, nesse momento, os cientistas perceberam que seria importante a gente ter uma ciência que estudasse a vida nesse contexto cósmico, a vida fora do planeta. Surge a exobiologia, que a princípio tinha o intuito de estudar aquilo que era externo à Terra, a vida fora da Terra. Mas, posteriormente, os cientistas também perceberam que seria importante a gente estudar não só a vida fora da Terra, mas considerar esse mesmo contexto de vida num sentido cósmico aqui no nosso planeta. E dessa forma, a astrobiologia é uma ciência que se ocupa de estudar a origem da vida, como ela evoluiu aqui no planeta, como ela se distribui no planeta,
e como ela se adapta às diferentes condições que nós encontramos em um único planeta. E aí, a partir do momento em que entende a vida aqui no nosso planeta, espera-se ter uma maior clareza daquilo que nós podemos ou não encontrar fora da Terra, né? Bom, e aí é natural que quando a gente fale sobre astrobiologia, as pessoas pensem em extraterrestres ou alienígenas e coisas do tipo. Mas a astrobiologia não é uma ciência que se ocupa de estudar homenzinhos verdes ou ETs, como a gente vê na televisão. Isso é algo que é investigado pela ufologia, né, esses fenômenos de abdução, OVNIs, é estudado pela ufologia, mas a ufologia é bastante diferente. Inclusive, ela não é considerada ciência, é chamada de pseudociência, porque, diferente da astrobiologia, não tem uma metodologia científica, não tem como nós testarmos e comprovarmos. Mas nós vamos entender melhor, então, o que é que a astrobiologia busca fora da Terra. Bom, o primeiro ponto é que a vida aqui na Terra é o único modelo de vida que nós conhecemos. Não existe nenhum outro modelo de vida até então detectado. Aqui na nossa galáxia, a gente tem mais de 4.000 planetas, e nesses planetas, o único que tem vida é a Terra. Então, nós consideramos o modelo de vida que a gente tem aqui para conseguir predizer o que é possível a gente encontrar fora da Terra. E a vida aqui na Terra, ela tem algumas características, então, e algumas necessidades também. Então, a primeira necessidade, o primeiro requisito para que exista vida é a água, né? Todo mundo já ouviu falar que a água é bastante importante. E isso é por conta de que todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, todas as reações químicas que estão acontecendo no meu corpo nesse momento, enquanto eu falo com vocês, isso só é possível graças à presença de água. Então, a água ela é essencial para que haja vida. Um outro ponto importante é que nós precisamos de moléculas orgânicas, que são as moléculas que compõem os organismos vivos, além de outros elementos que nós precisamos também, como minerais, mas esses nós precisamos em uma menor quantidade. Outras características que a vida aqui na Terra tem é de que todo organismo vivo, seja eu, você, seu cachorro, sua planta, bactérias, eles precisam de membranas. Então, toda a vida ela está contida dentro de membranas. Todas as nossas células do nosso corpo, ela está protegida por membranas. E também precisamos do material genético, que é aquele material que é passado para a gente dos nossos pais. E esse material genético, o nosso DNA e o nosso RNA, ele contém todas as informações necessárias para que o nosso organismo produza as proteínas que nós precisamos. E além disso, precisamos também de energia. Então aqui nós temos um quadro dos itens que são essenciais para que a gente tenha vida aqui na Terra. Ponto importante é que a vida aqui na Terra, sabe-se que ela teve início a partir de organismos bastante simples, né? Não, a vida não se iniciou com organismos complexos como a gente. Então, se originou de organismos mais simples, que eram chamados de unicelulares, que são organismos que são compostos especificamente por uma única célula. E aí, esses organismos, ao longo do processo evolutivo, eles sofreram diferenciação, até que finalmente resultou na diversidade de espécies que nós temos hoje. E sabe-se também que a Terra, no seu primórdio, ela era um ambiente bastante hostil, né? Tinha características bastante extremas em relação à Terra que a gente tem hoje. Então, houve períodos em que a Terra foi muito quente e houve períodos em que a Terra foi muito gelada. E esses organismos unicelulares, eles precisavam se adaptar a essas diferenças ao longo da nossa história evolutiva. Então, isso é tudo que nós sabemos a respeito da vida aqui na Terra. E são modelos como esses que nós buscamos fora do nosso planeta. A astrobiologia ela busca por micro-organismos que deixem bioassinaturas. Bioassinaturas são registros de que esses micro-organismos estiveram ali. Então, por exemplo, fósseis são considerados um tipo de bioassinatura. Então, a vida extraterrestre,
ela se assemelha muito mais a uma bactéria ou a um vírus do que a um extraterrestre ou um alienígena, como a gente vê nos filmes. Bom, e onde nós buscamos vida, né, fora do nosso planeta? O primeiro ponto a considerar é que o ambiente fora da Terra, ele é muito extremo. É um ambiente completamente diferente do que nós temos aqui. Então, ambientes extremos são aqueles que têm condições mais radicais do que aquelas que a gente encontra aqui na Terra. Então, são planetas ou luas, por exemplo, que têm um extremo de temperatura, ou são lugares muito, muito quentes, ou são lugares muito, muito frios. São ambientes que têm um alto fluxo de radiação. Aqui na Terra, nós estamos protegidos da radiação por conta da atmosfera que nós temos. E a radiação em outros planetas, ela não passa por essas camadas de proteção. Então, toda a radiação, ela acaba afetando esses outros planetas que não têm atmosfera como a nossa. Então, são ambientes com alto fluxo de radiação. E também a composição desses planetas, dessas luas do próprio espaço, é bastante diferente da composição que nós encontramos aqui na Terra. Então, o esperado é que nós encontremos alguns organismos que sejam capazes de sobreviver a essas condições extremas. E considerando que o modelo de vida na Terra é o único modelo que nós conhecemos, os únicos organismos que conseguiriam sobreviver a essas condições ditas como extremas, organismos que nós chamamos de extremófilos. São organismos que justamente gostam de ambientes extremos. Então, são organismos que podem estar super frio e eles conseguem se reproduzir, conseguem crescer, se desenvolver tranquilamente. Pode ter um alto fluxo de radiação e eles também, para eles está tudo bem. Então, a vida fora da Terra, ela se trata de a busca por vida em um ambiente bastante hostil em relação à vida aqui na Terra, e também espera-se que, por conta dessa característica de ser um ambiente bastante hostil, nós encontremos organismos que são chamados como extremófilos. Bom, e a gente tem alguns candidatos, né? Alguns planetas e algumas luas que são os maiores candidatos para que, caso haja vida fora da Terra, ela esteja contida ali. Marte. Então, Marte é um planeta que, apesar de ele ser vermelho, ele é muito frio. Ele é vermelho só por conta da composição química e das características físico-químicas dele. Mas é um planeta que tem temperaturas muito baixas, chega a menos 190 graus, tem altos fluxos de radiação, justamente porque ele não tem uma atmosfera como a nossa. E por conta disso, espera-se que, caso haja vida, essa vida ela esteja na parte subsuperficial, né? Esteja enterrada nas camadas de Marte. Sonda que foi enviada para Marte já faz um tempo, e essa sonda chama Curiosity, e ela está lá fazendo tanto coleta de material, quanto andando pela superfície do planeta e tirando essas fotos que depois são unificadas em vídeos, como esse. Então, essa foto tem uma altíssima qualidade, o que permite os cientistas conseguirem mapear, como está indicado aí, todo o planeta, e também dá umas informações importantes a respeito, por exemplo, de crateras, né? E a partir disso, os cientistas conseguem estudar como essas crateras se formaram, né? Entender um pouco melhor a história desse planeta também. Essa foto é desse ano, essa mesma sonda que ainda está em Marte, ela foi enviada essa foto esse ano, e aí nós conseguimos ver todo esse equipamento, né, que fica andando pela superfície de Marte, fazendo coleta de material, medindo o fluxo de radiação, medindo a temperatura do planeta, e tudo isso gera informação para que a gente consiga estudar mais ainda as características desse planeta e, quem sabe, possivelmente encontrar vida em Marte. Mas nós temos também outros candidatos a desenvolvimento biológico, além do nosso planeta. A Lua de Saturno. A Lua de Saturno, chamada Encélados, ela é considerada uma lua gelada, porque como nós podemos ver na imagem,
tudo isso é gelo, ela tem camadas grossíssimas de gelo, então tem baixíssimas temperaturas. E os cientistas acreditam que ela tem um oceano salgado. E é muito interessante a história de Encélados, a identificação desse oceano. Foi enviada uma sonda em Saturno. Enquanto a sonda estava vagando pelas luas de Saturno, que chama Cassini, essa sonda, ele identificou esses raios saindo, esse fenômeno acontecendo na Lua. E aí os cientistas, a princípio, não tinham entendido o que estava acontecendo ali. E direcionaram Cassini para mais próximo dessa Lua para tentar entender o que estava acontecendo ali. E eles observaram que o mar de Encélados está abaixo dessas camadas de gelo, de tal forma que a água ali ela esquenta e ela é expelida. Então é uma lua que fica expelindo água. Então, estão mostrando Encélados. Forma as grossas camadas de gelo, são mais de 30 quilômetros de gelo. A sonda Cassini e a observação dessas gotículas, né? São jorradas para fora da Lua. E ela fica ali literalmente espirrando essa água, né? É água, carbono e outros elementos, eles se acumulam ao redor de Saturno, formando esse anel E, no mais extremo aqui. Então é um anel formado por gelo, por água e por outros elementos que acabam ficando ao entorno de Encélados. Então aqui nós temos uma imagem. E um outro alvo da astrobiologia tem sido a Lua Europa, a Lua de Júpiter. Então aqui nós temos a representação, uma imagem de Europa. Luas geladas, as temperaturas são muito baixas e ela tem um oceano salgado. E esse oceano, ele tem sido de bastante interesse científico, porque ele é um oceano salgado muito próximo do oceano que nós temos aqui na Terra. Salgado contém os mesmos sais que o oceano que tem aqui na Terra. E aí, cientistas vão lançar em breve a missão Europa Clipper, que vai até a Lua Europa investigar melhor a composição e as características físico-químicas dessa astro. Aqui nós temos um vídeo também. Essa Lua ela foi identificada através de um telescópio, super telescópio. E pela interação entre a luz desse telescópio e as gotículas que havia na superfície dessa Lua, os cientistas perceberam que ela também tinha algumas fontes de vapor. Então, da mesma forma que Encélados libera a água, a Europa também faz isso e ela jorra gotículas de água quente. Então, fica um vapor de água em cima da Europa. E aí, esses astros, eles são de interesse astrobiológico. O primeiro ponto, acho que ficou bastante claro, né? Porque eles contêm água. Marte, acredita-se que há água nas camadas mais profundas. E também pelas características físicas do planeta, acredita-se que já teve oceanos acima. E Europa e Encélados literalmente são astros que jorram água, né? Isso faz com que eles sejam bons candidatos para conter vida, caso a vida fora do planeta ela seja possível. De Europa. São feitos esses estudos em astrobiologia. Bom, tem algumas formas de se fazer esses estudos. O primeiro é o estudo remoto, como a gente viu agora com a Lua Europa. Então, os estudos relacionados à Lua, até então, eles foram feitos à distância. Mas, futuramente, com o lançamento do Europa Clipper, pode ser que nós conseguimos fazer coletas de amostras. E aí a gente vai para uma outra forma de estudar esses astros, que é a coleta de amostra, que pode ser in situ, quando nós vamos até o local para fazermos o estudo, que é o que aconteceu, por exemplo, em Marte, né? Mandar o Curiosity para Marte. Ou nós podemos também fazer esse estudo em laboratório. Por exemplo, quando o homem foi à Lua, ele trouxe amostras da Lua e essas amostras elas estão sendo estudadas em laboratório.
Mas, além disso, uma outra forma da gente estudar a astrobiologia se refere aos modelos astrobiológicos, que é o que nós vamos abordar um pouco mais agora. Embora ambientes extremos seja bem característico, né, fora do nosso planeta, é bastante difícil a gente fazer o estudo necessitando ir até lá ou fazer coleta desse material. Mas aqui na Terra, nós temos algumas regiões que são também consideradas bastante extremos. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, por exemplo, a Antártica, né? A Antártica é um ambiente muito frio e dá para os cientistas mimetizarem aquilo que acontece, por exemplo, na Lua em Encélados, né? Também tem camadas e camadas de gelo e embaixo desse gelo também temos oceanos. Então, o estudo pode ser feito mimetizando o mesmo ambiente. O deserto do Atacama é um outro exemplo para mimetizar ambientes como Marte. Então, é um lugar muito seco e muito quente. E, finalmente, eu coloquei aqui um exemplo de onde tem alguns lagos que são muito, muito quentes. A composição química desses lagos também é bem diferente, de modo que só extremófilos conseguem sobreviver. Os cientistas fazem estudos, são as estratégias que esses micro-organismos adquirem e eles utilizam para sobreviver em ambientes extremos. Então aqui nós temos um exemplo de bactérias que foi encontrada na Antártida, que ela é bastante resistente ao frio e à radiação também. E uma outra bactéria que foi encontrada no Parque Nacional dos Estados Unidos, que vivia tranquilamente nesses lagos. Então, a partir da investigação de como esses micro-organismos lidam com esses ambientes extremos aqui na Terra, nós conseguimos entender melhor quais são as características que os micro-organismos fora do planeta deveriam ter, ou precisariam ter para conseguir existir lá, e assim ter um formato mais delineado daquilo que nós procuramos fora do nosso planeta. Finalmente, por quê? Bom, eu espero que até aqui vocês já tenham ficado ao menos curiosos em relação à astrobiologia, porque ela por si só já é um bom motivo para ser estudada, né? Ela por si só já é bastante curiosa. Mas, caso eu ainda não tenha convencido vocês, eu espero fazer isso nesse slide. Então, o primeiro ponto é compreendendo essa história. Quando nós estudamos micro-organismos e como eles lidam com o ambiente extremo, nós estamos falando do nosso passado, né? A gente viu que a vida aqui na Terra, ela começou de uma forma muito mais simples, né? Em um ambiente muito diferente do que nós temos hoje. Então, entender esses mecanismos, entender essas adaptações, essas distribuições, é compreender a nossa própria história. Mas se você ainda não está convencido, tem o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico que está amplamente, intimamente relacionado à astrobiologia. Todas essas pesquisas, elas exigem que haja tanto a capacitação profissional para atuar nessa área, quanto o investimento em novas tecnologias e profissionais que consigam atuar com essas novas tecnologias. Isso resulta em benefícios, tanto diretamente quanto indiretamente para a gente. Por exemplo, anos atrás, alguns cientistas estavam estudando bactérias que eram tidas como extremófilas. Eram bactérias que viviam em um lago muito quente. E eles observaram que essas bactérias elas tinham uma proteína, que para elas estava tudo bem se a temperatura estava super alta. Elas conseguiam trabalhar muito bem em temperaturas altíssimas para a gente, como 80, 90 graus. Eles isolaram essa proteína e hoje essa proteína é utilizada em uma técnica que nós chamamos como PCR. Atualmente, com a pandemia do coronavírus, vocês já devem ter ouvido falar dos testes para saber se a pessoa está contaminada ou não. Um desses testes é o teste de PCR, o exame de PCR. Esse exame, ele utiliza uma proteína que foi identificada enquanto pesquisadores avaliavam os extremófilos. Então, assuntos que aparentemente são bastante distantes, como o estudo de extremófilos e a aplicação na nossa saúde, eles podem estar mais intimamente relacionados do que nós imaginamos. Um outro exemplo, já no sentido de desenvolvimento tecnológico, essas sondas que foram criadas para explorar outros planetas como Marte,
elas foram desenvolvidas especificamente para isso, né, para conseguir identificar bioassinaturas em outros planetas. Mas após essas missões, os cientistas adaptaram essas sondas que identificavam bioassinaturas e essas sondas foram vendidas para aeroportos e hoje os aeroportos utilizam isso para identificar a presença de mercadoria ilícita como drogas nas malas dos passageiros. Então, novamente, algo que a princípio parecia estar tão distante se relaciona e resolve um problema terreno, né? Algo que foi criado para explorar o espaço, hoje está sendo utilizado aqui no nosso planeta. E meu último argumento do porquê estudar astrobiologia, e acho que é um dos meus preferidos, é ao infinito e além. Com o avanço tecnológico, com o avanço científico, a exploração espacial está cada vez mais próxima da nossa realidade. Isso significa que as missões tripuladas, as missões de quando as pessoas vão para outros planetas, de colonização de outros planetas, elas estão cada vez mais próximas da nossa realidade. Isso só será possível se a gente tiver um bom conhecimento da astrobiologia, entender bem as características dos planetas que nós temos ao nosso redor e bem como as características que nós precisamos ter ou de equipamentos que precisamos desenvolver para que a vida seja possível em outros lugares. Bom, finalmente, a astrobiologia, acho que ela deixa bastante claro que o céu não é mais o limite, né? Com todo esse avanço que nós temos, os nossos limites têm sido cada vez menores e acredito que uma grande parte dos limites que nós temos ainda é só uma questão de tempo até que a gente consiga finalmente ultrapassar eles. E eu espero que vocês tenham ficado, ao menos curiosos em relação à astrobiologia, que eu tenha conseguido dar um panorama geral do que é essa ciência e fica o convite para que vocês contribuam para a astrobiologia, né? Se formando como biólogas, químicas, astrônomas e áreas afins, para que a gente possa finalmente responder questões fundamentais, como se nós estamos realmente sozinhos no universo, ou como a vida teve início aqui. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai abrir para questões, mas caso queiram me mandar e-mails, queiram conhecer um pouco mais sobre a área, entender melhor a astrobiologia, como isso acontece aqui no Brasil, podem ficar à vontade, que eu vou responder todo mundo com muito amor e carinho. Ok? Excelente. Parabéns, Yasmin. Excelente exposição. Eu te confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha, porque eu sou de uma área afim, eu estudo sustentabilidade. Eu nunca tinha ouvido falar em astrobiologia, eu fiquei com um pouco de vergonha. Gostei quando você falou que até o pessoal da Humanas pode contribuir com a gente. Eu achei bem legal. É porque geralmente a gente fala sobre coisas espaciais e o pessoal de humanas parece que fica fora. E não, né? Tanto que o pessoal de humanas sempre carregou as questões fundamentais que sustentam a astrobiologia. Legal. Legal foi a trajetória que foi, né? Conectando as duas palestras, né? A gente falou um pouco do micro, e aí depois você falou do macro, voltou para o micro e foi de novo para o macro, né? Essa questão do desenvolvimento da ciência, né? Do microscópio e do telescópio, né? Essas duas extremidades que ajudam a gente a contribuir, que a gente está ali no meio, né? Como que a gente está integrado com a biosfera, com os outros seres vivos. Parabéns, mais uma vez, muito legal, muito instigante. As duas apresentações são bem instigantes e eu acho que elas, a meu ver, estão cumprindo bem assim o objetivo aqui. Thaís, quer dar uma olhada nas perguntas? Posso passar a bola para você? Desculpa, Flávia, não consegui te ouvir. Você quer, Thaís, quer responder as perguntas? Sim. A gente teve duas perguntas para a Thaís e tivemos uma agora para a Yasmin. Vocês podem continuar mandando aqui. Eu vou colar as três que a gente já tem aqui no chat, tá bom? Pode ficar à vontade, Thaís e Yasmin, para responderem. Se quiserem responder as duas juntas, fiquem à vontade. Bom, eu recebi algumas perguntas, né? E, bom, vou ler aqui para vocês. O Victor mandou.
além do tratamento de água, além do tratamento da água, existe alguma medida para evitar os contaminantes? Essa foi a pergunta dele. E bom, Victor, eu sinto lamentar, mas não existe outra forma de evitar os contaminantes se não ser pelo tratamento da água. Tanto é que existem várias pesquisas, tem vários artigos mostrando como essa água deveria ser tratada e como que os efeitos dela nos organismos aquáticos. Infelizmente, a gente sabe, né, que mesmo após o tratamento, às vezes ainda existe alguns resíduos que podem ficar presentes na água. Então, nem sempre eles são eficientes. E a nossa segunda pergunta foi da Laura, e ela mandou assim: olá, Thaís, ótima palestra. Obrigada, Laura. Você tem uma bolsa de iniciação científica da FAPESP? Ouvi falar que é muito complicado obter essa bolsa. Você tem alguma dica? Como foi seu processo de iniciação científica na graduação? Bom, Laura, a iniciação científica ela acontece só na graduação. Agora eu já estou na pós. Então, o que a gente tem é bolsa de mestrado ou de doutorado. Quando eu fiz iniciação científica, eu fiz na Unicamp e eu fiz sem bolsa. Eu não consegui bolsa, porém eu recomendo sim vocês tentarem bolsa, mas caso isso não aconteça, muitas vezes é possível sim fazer a iniciação sem bolsa, sabe? Sem uma bolsa da FAPESP ou da CAPES ou do programa que a faculdade disponibiliza. No meu caso, eu não consegui porque eu nem era da Unicamp, eu fazia faculdade na São Francisco e eu fui para a Unicamp para fazer a iniciação lá. Então, não necessariamente a gente precisa fazer iniciação científica na faculdade que a gente estuda. E a bolsa da FAPESP, ela realmente é mais difícil de conseguir, ela é bem rigorosa, mas o que eu falo para vocês é tente. No não, a gente sempre tá. A gente sempre tem um não em vista. Só que o sim também está em vista. A gente tem que lembrar disso, que o sim também existe. Então, tente. Independente, se não der certo de primeira, como nunca deu para mim, nunca deu certo nada de primeira. Bem que eu queria. E eu torço que para vocês sejam de primeira. Mas se não for, tenta de segunda, tenta de terceira, de quarta, de quinta. E até dá certo. Porque quando a gente tem um sonho, a gente tem que simplesmente correr atrás dele, não é no primeiro não que a gente para. Então, tenta sim a bolsa da FAPESP, eu torço muito para quando você estiver na graduação, ou se você já está, porque você consiga. Me manda um e-mail se você conseguir, se não conseguir também pode me mandar um e-mail, que eu quero saber o final dessa história. E hoje eu tenho bolsa da FAPESP pelo mestrado, e foi muito difícil de conseguir. Na verdade, não vou falar a verdade, não foi tão difícil assim não, porque a primeira vez que eu submeti o projeto, eu já consegui a bolsa. Eles olharam meu currículo, olharam o projeto e aceitaram logo de primeira em 2 meses. Foi bem rápido o processo. E no início eu tinha medo, porque eu tenho reprovação na graduação, e reprovei 4 vezes na graduação, em disciplinas da engenharia, porque é meio difícil, realmente. E eu consegui mesmo assim a bolsa da FAPESP de primeira. E todo mundo estava falando, não, acho que você não vai conseguir, não vai dar certo, é muito rigoroso, não pode ter reprovação. E eu consegui mostrar para todo mundo que estava todo mundo errado. E que eu ia conseguir essa bolsa sim, e deu certo. E eu fico muito feliz, porque foi graças a essa bolsa que eu consegui me manter na faculdade, consegui pagar minhas contas, consegui fazer minha alimentação, meu lazer. Então, a bolsa, na verdade, ela nada mais é do que uma espécie de salário para o cientista. É a partir dessa bolsa que a gente tem a manutenção da nossa vida, porque a gente vive para fazer ciência, a gente vive para pesquisar. Raramente a gente tem algum tempo, mas não se desesperem, porque eu também saio, eu também tenho vida social, eu também tenho amigos, eu tenho namorado, então dá para ter tudo isso e conciliar com a vida acadêmica. É só uma coisa em relação à iniciação científica. É possível fazer durante o ensino médio. Eu fiz iniciação científica durante o ensino médio. Eu não sei como isso acontece em outros estados, mas a Unicamp tinha um projeto que chama PIBIC, e aí o projeto PIBIC, ele dá essa abertura para os alunos do ensino médio e aí tem uma bolsa. Eu não sei como está o processo agora,
mas eu sei que tem essa bolsa de iniciação científica no ensino médio. E aí, aproveitando o gancho, trajetória e como eu entrei nessa área. Aproveitando esse gancho já, então, eu fiz o meu ensino médio numa ETEC, e aí, durante a ETEC, eu conheci esse projeto da Unicamp, desse PIBIC, aí eu fiz o PIBIC na área de Química, e fiz também, durante o ensino médio, técnico em Química. E foi aí que eu percebi que eram áreas interessantes, né? Comecei já a ficar balançada quando comecei em graduação. Mas aí eu optei por fazer graduação em Biologia, porque era uma área bastante ampla, né? E na época eu tinha várias dúvidas, Biologia me dava abertura para eu decidir o que eu queria. Durante a graduação em Biologia, eu me apaixonei por genética, que eu acho que é difícil não acontecer, porque genética é muito legal. E aí, durante a graduação, comecei a participar de eventos, comecei a me interessar, fiz iniciação científica em genética, dava as monitorias de genética, e aí, finalmente, eu resolvi prestar o mestrado no final da graduação. Aí eu ingressei no mestrado e estou aqui. E o meu interesse em astrobiologia é justamente porque era uma área que eu achava interessante já, eu achava algo meio futurista e algo que eu acredito que vai crescer. Então, aí eu peguei uma área dentro da genética com uma orientação que já tinha uma tendência à astrobiologia, né? A gente já estuda algo mais relacionado à astrobiologia e pretendo aprofundar isso agora no doutorado. Ai, que legal. Você tem mais alguma pergunta? Eu tinha visto... ela é acadêmica de nutrição, acho que é para nós duas, a Thaís. Em que ela fala sobre um conselho para quem quer seguir carreira acadêmica. Bom, o meu conselho principal é não surta, não entre em pânico, calma. Às vezes as coisas parecem difíceis, parecem, mas elas não são o monstro que a gente imagina. Quando a gente encara ele de frente, quando a gente para estudar, quando a gente se esforça realmente, as coisas dão certo no final. E se você quer seguir a carreira científica, o conselho que eu dou é leia. Leia muito, leia muitos artigos, leia tudo à sua volta da sua área, sempre se mantenha atualizado, tenha exemplos e saiba como conversar com a população em geral. Porque muitas vezes a área acadêmica, a gente conversa só com outros cientistas, com outros pesquisadores, mas a ciência ela também é feita para a sociedade, então a gente tem que aprender a conversar com ela. Então o conselho que eu dou é estude muito, realmente você precisa estudar, e saiba conversar com todo o público possível, porque a gente não pode restringir a nossa fala a um público seleto, a gente tem que expandir isso. Eu acho que concordo com você e acho que tem que estar um pouco preparado, né, para a carreira acadêmica, porque tem algumas coisas que pesam às vezes na carreira acadêmica, por exemplo, as bolsas, né, que não são vistas como salários, mas deveriam ser, os valores. Então, acho que a carreira acadêmica hoje ela tem alguns desafios nesse sentido, mas nada que te impeça, nada que você não tendo conhecimento e já entre preparada, nada que eu acho que atrapalhe o nosso desenvolvimento na carreira acadêmica, né? E acho que tem que gostar, justamente por isso. Justamente por todas essas dificuldades que a gente encontra na carreira acadêmica, você tem que gostar do que você faz, escolher uma área, escolher uma linha de pesquisa que você olha e fala, é isso, sabe? Gosto muito disso e é por isso que eu faço tudo que eu faço. Tá tudo bem se eu tenho que trabalhar no final de semana ou se as bolsas estão aí na pindaíba, porque você tem que lembrar do porquê que você tá fazendo. É um bom motivo para você conseguir continuar. Sim, eu concordo totalmente com a Yasmin. A gente precisa gostar do que faz. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa com amor, quando a gente faz uma coisa com carinho, se torna mais prazeroso. É menos difícil a gente conseguir os resultados que a gente está buscando. Concordo. Alguém perguntou sobre... Bom, eu tenho uma pergunta aqui.
Bom, me perguntaram, Lígia me perguntou, Thaís, como faz para conseguir iniciação científica em outra universidade? Bom, é muito simples. O que você precisa fazer, que foi o que eu fiz? Converse diretamente com o professor. Manda um e-mail para o professor, pesquisa o currículo desse professor, abre o Lattes dele, vê com que ele trabalha, vê a linha de pesquisa e manda um e-mail para ele falando, olha, professor, eu sou de tal universidade, eu estou em tal área, eu estou em tal período, sei lá, eu estou no 6º período, no 3º período, e eu quero fazer iniciação científica com você por isso, por isso e por isso. Ou seja, mostra o interesse para o seu orientador já. Mostra para ele que você está interessado, que você quer trabalhar com aquilo. Então, é isso que você faz. Você manda um e-mail para a universidade. Normalmente, as faculdades que são públicas, elas são mais acessíveis para a iniciação científica do que as privadas. Tanto é que foi isso que eu fiz. A minha graduação foi numa universidade pública, pública não, particular. E a minha iniciação científica foi na Unicamp. E lá eu também fiz algumas disciplinas que você pode fazer como aluno especial. E aí eu fiz todas as disciplinas da pós-graduação, porque o meu primeiro sonho era entrar como pós-graduanda na Unicamp. E como vocês sabem, não deu muito certo, eu vim parar na USP, ainda bem. E é isso que você faz, você manda um e-mail para o professor falando, olha, quero sim fazer iniciação. Se ele não te responder, liga para ele. Se ele não atender, aparece na porta do laboratório, porque foi isso que eu fiz. E deu certo. E às vezes o professor demora, né, para responder. Tem que mandar 3, 4 e-mails mesmo. Sim. A Giovana sobre astrobiologia. Giovana, não tem. No Brasil não tem como você se formar em astrobiologia. Então, o que a gente tem que fazer para seguir a carreira aqui dentro é se formar em uma área afim. Por exemplo, no meu caso, eu fiz biologia, e aí eu estudo, dentro da biologia, estudo astrobiologia. Aquelas áreas que estão mais relacionadas, química, astronomia, física. Você escolhe uma, estuda bastante para ter um conhecimento teórico fundamentado. E aí, na pós-graduação, você pode fazer algo no mesmo esquema que eu fiz, encontrar um professor que trabalhe com uma linha de pesquisa que envolva a astrobiologia. Por exemplo, envolva extremófilos ou alguma investigação no campo da astronomia, enfim, algo nesse sentido. Agora, fora do país, tem como você ser... Faculdade, eu acredito que não, mas tem como você ser mestre em astrobiologia e tem como você ser doutora em astrobiologia. Mas aqui no Brasil, por enquanto, ainda não. Por enquanto, você precisa escolher uma área e seguir dentro dessa área a sua linha de pesquisa em astrobiologia. Sim. Bom, aqui tem uma pergunta para nós duas, Yasmin. Vocês acreditam que atualmente seria melhor sair do país para fazer pesquisa? Eu deixo você começar com essa resposta. Eu posso começar? Tá. Eu acho muito complicado pensar em ciência fora do país. Tem várias questões aí. Eu acho que o primeiro é que eu fico um pouco magoada de pensar em ter que sair do meu país para fazer algo que eu goste. Isso me deixa um pouco chateada. Mas o que acontece? Aqui a gente tem pouco investimento. E a situação, acho que todo mundo acompanha que a situação da ciência aqui tem pouco investimento e não tem crédito em algumas situações, né? Por exemplo, as nossas brigas com as pseudociências, as nossas brigas com essas fake news que surgem. Então, é um pouco difícil fazer ciência no Brasil. Não acho que seja impossível você fazer ciência no Brasil. Pelo contrário, eu acho importante que tenham pessoas aqui justamente para atuar no meio disso tudo. Mas lá fora a gente sabe que tem maior investimento, o profissional pesquisador, cientista, ele é visto de outra forma, ele tem maior credibilidade. Então essas coisas às vezes balançam um pouco. Claro que tudo depende da sua área. Por exemplo, se você quer fazer em astrobiologia um doutorado, aqui não tem como. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer fora do país. Eu acho que varia da sua área e de como você encara algumas questões, né? Alguns desafios que a ciência tem imposto aí pra gente. A ciência não, né? Acho que as políticas, de modo geral. Nunca foi tão simples fazer ciência aqui no Brasil e agora eu acho que tá um pouco mais difícil. Sim. Bom, essa pergunta ela é meio difícil para mim, porque seria hipócrita da minha parte falar que não é importante sair do país para fazer ciência, porque eu já saí do país 2 vezes para isso.
E foram oportunidades muito importantes, que agregou muito o meu currículo, que dá, sim, um destaque para o currículo. E fazer ciência fora do Brasil, eu acho que a gente tem que parar para pensar, primeiro, em valorizar o que é nosso, valorizar a nossa ciência. Eu acho que primeiro a gente tem que passar para a sociedade o quão importante é a ciência brasileira e tudo que ela já fez e tem feito pela sociedade. E eu acho que antes da gente pensar em sair do país, o mais importante seria fazer parcerias. E essas parcerias, elas podem ser online. A gente pode mandar e-mail para as outras universidades, para outros pesquisadores, propondo parcerias, que é justamente o que eu faço. Quando eu não tenho dúvida ou quando eu quero trabalhar com alguma coisa que não tem aqui no Brasil, eu mando um e-mail para outro pesquisador falando, olha, está acontecendo isso, 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 quero trabalhar com você. Então, às vezes, essa parceria já ajuda muito, sabe? Não necessariamente você precisa sair do país. Mas se é uma vontade sua, se é um sonho seu sair do país para fazer pesquisa, eu digo, vá lá. Se é o que você quer, tenta, sabe? Mas não necessariamente você precisa sair do país para fazer pesquisa de ponta. Bom, a gente tem mais uma dúvida aqui, que é do Júnior, que também é para nós duas, que é a IC, Iniciação Científica, ajuda a ter um currículo diferenciado no final da graduação? E, bom, sim, ajuda sim. Se você for para a área acadêmica, se você quer fazer mestrado, se você quer fazer doutorado, se você quer ser professor, se você quer ser pesquisador, faça iniciação científica. Se você fez uma, faz duas. Se você fez duas, faz três. Sempre dê o máximo que você possa. Não necessariamente você precisa fazer só uma em toda a sua carreira. E ela é muito importante porque você trabalha e você aprende muito. Porque você está na posição de aprendizado. E quando você está nessa posição, você tem a opção ainda de errar, de aprender, de refazer de novo e aprender muito. Então, a iniciação científica, sim, é um diferencial no currículo. Eu fiz, a Yasmin, se eu não me engano, ela fez também, pelo que eu conheço. E quando a gente vai prestar o mestrado, o doutorado, eles perguntam se você fez a iniciação, eles perguntam em que área. Então, é importante, sim. Acho que a graduação, de forma geral, ele é um momento para você experimentar. Então, na graduação, se eu pudesse dar uma sugestão, faça tudo o que você puder fazer, mesmo que seja em áreas que você acha que não. Eu, por exemplo, dei monitoria de cálculo na graduação. E hoje eu não trabalho com isso. Então, faça, entendeu? Se você acha que é legal fazer, aproveita, porque aí você já vê o que você gosta ou não e define o que você quer para depois da graduação. Então, faça iniciação científica, ela conta bastante, até para você conhecer metodologias e coisa e tal, para você conseguir atuar depois. E acho que já enganchando numa outra pergunta, se a gente participou de alguma entidade da faculdade durante a graduação, vocês acham que ocorre uma sobrecarga? Acho que isso acrescenta bastante no currículo? A minha sugestão é a mesma, faça parte de tudo que você puder e, claro, dentro do que você consegue. Porque é uma forma de você se conhecer melhor a sua área. Porque, por exemplo, no meu caso, biologia. Biologia tem 1000 coisas que você pode fazer dentro da biologia. Então, usa a graduação para ir testando o que você gosta ou o que você não gosta. Acho que é o momento de experimentar. Sim. Bom, aqui tem mais uma pergunta. Vocês podem dar dicas de revistas científicas para a gente ler? Bom, isso é meio difícil. Mas existem revistas de educação, que são revistas mais simples, que a Yasmin, eu sei que ela publicou recentemente um artigo numa revista educacional, que é um artigo com uma leitura mais simples para acesso da população. Então, ela vai falar melhor disso para vocês do que eu. Mas revistas educacionais são interessantes. Ou então você entra no Google Acadêmico e joga uma palavra, por exemplo, ecotoxicidade. Você coloca essa palavra e vai vir um monte de artigo para vocês de várias áreas, de vários anos diferentes, e aí você começa a ler eles. Eu acho que revista educacional é uma boa porta de entrada. E aí eu não conheço em todas as áreas, mas na genética, eu tenho genética na escola, que é onde eu publiquei recentemente, que a Thaís comentou. E é muito legal, porque daí eles dão dicas até para quem é professor, dicas de didática, de modelos, de como você pode fazer algumas atividades.
até explicam alguns conceitos que são mais complexos de uma forma bem leve. Então, concordo com a Thaís, acho que buscar revistas educacionais na área que vocês têm mais afinidade é uma boa porta de entrada, uma boa forma de conhecer aquela área. Junto com essa do IC, né, perguntaram qual a compreensão científica atual em uma vida sem carbono como base do metabolismo. Bom, existem essas pesquisas que investigam vida que não seja semelhante à vida que a gente tem, né? Vidas com base, que não são em base de carbono, vida com base em enxofre, coisas do tipo. Mas, como eu disse ao longo da palestra, a vida na Terra é o único modelo de vida que nós conhecemos. Então, a probabilidade da gente encontrar uma vida semelhante à dos nossos micro-organismos que são baseados em carbono é muito maior. Então, a comunidade científica se foca, os estudos são focados em algo semelhante ao que a gente tem. Mas existem outras formas de vida que vêm sendo estudadas, mas acho que não com tanta força como a vida baseada em carbono, por uma questão de probabilidade mesmo. Bom, gente, eu acho que você está vendo mais alguma pergunta, Yasmin? A Laura perguntou se eu conheço um bom livro de astrobiologia. E eu gostei dessa pergunta, porque tem um grupo de astrobiólogos aqui no Brasil, que eles se uniram porque não tinha material sobre astrobiologia. E aí eles se uniram e escreveram um livro sobre astrobiologia que explica o que é, o que estuda, quais são as expectativas. E é um livro muito completo, em português, e está disponível online. Então, se você procurar como astrobiologia, livro Douglas Galante, que é o nome do professor, de um dos professores que escreveu, você encontra. No Google mesmo, você encontra ele online. Vou ver se eu encontro e aí eu mando o link aqui para vocês. Bom, acho que a gente encerrou as perguntas, né? Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Vocês podem me mandar e-mail, vocês podem me mandar pergunta, não tem problema algum. Eu respondo todo mundo assim que der tempo. E se vocês precisarem de ajuda, precisarem de dicas, a gente é super acessível, apesar de, como eu disse nos filmes e nas mídias, não parecer isso, nós, pesquisadores, nós cientistas, somos sim acessíveis, somos pessoas normais, então pode mandar aí pergunta pra gente que a gente responde. Mesmo, acho que alguém já enviou o link aqui do PDF. E acho que é esse livro mesmo. Isso, Uma Ciência Emergente, é esse mesmo. Bem legal o livro. E também, assim como a Thaís, podem me mandar e-mail. Coloquei meu e-mail no slide, tem um outro e-mail aqui no... E mandar nos 2 e-mails que a gente responde com todo amor e carinho. Conseguem conciliar a pesquisa com outros trabalhos? Ah, sim. Bom, se a gente consegue conciliar com os trabalhos. No meu caso, não. Porque eu fico no laboratório, às vezes, dependendo do dia, às vezes das 6 horas da manhã até meia-noite, 2, 3, 4 horas da manhã. Então, nem sempre a gente consegue ter um trabalho fora a pesquisa. E no caso da bolsa, ela seria nosso salário mesmo, entendeu? E dá sim para sobreviver com ela. Pela minha opinião, exclusivamente minha opinião, eu acho que essa bolsa ela deveria ter um valor reajustado. Deveria sim ter um valor um pouco maior, mas ainda não é o que acontece. Como, por exemplo, algumas bolsas têm valor entre R$ 1.500 e R$ 2.000, mais ou menos, de mestrado. Então, dá sim para sobreviver. Depende da sua qualidade de vida que você tem e você quer manter, né? E acho que essa história de conciliar o que você faz com outros trabalhos depende do que você faz, depende dos outros trabalhos, né?
Porque, por exemplo, se você faz um trabalho que já é relacionado à sua linha de pesquisa, talvez fique um pouco mais fácil você fazer os dois juntos. Mas, às vezes, você tem que, demanda muito tempo o seu trabalho em relação à sua pesquisa. Aí, acho que depende, né? Depende do quanto você precisa, depende do que você... da sua disponibilidade para pesquisa, na pesquisa tem prazos e tal. Então, acho que vai de acordo com a sua realidade, né? Mas, para falar a verdade, é difícil conciliar os dois, porque um trabalho e a pesquisa é seu trabalho em si. E é nosso trabalho. Então, ter um segundo emprego, ter um segundo cargo, vai demandar muito tempo nosso. Mais alguma pergunta? Tá tudo certo? Thaís e Yasmin, vocês acham que a gente pode caminhar para as considerações finais de vocês duas? Pode sim. E aí igual vocês falaram, né? Vocês estão disponíveis, o e-mail de vocês está aí, o pessoal pode mandar e-mail para vocês para pegar alguma coisa um pouco mais detalhada, alguma indicação de livro, algum link para alguma coisa, tá bom? Queria mais uma vez agradecer em nome do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, do CRID, agradecer também em nome do IEA, do Polo Ribeirão Preto e do CTC, por ter vocês duas aqui hoje. Eu adorei as palestras, eu acho que o público também adorou, o público não oscilou desde que começou, então isso é um bom indicador de que está todo mundo gostando, né? Todo mundo entrou e ficou assistindo até o final. Parabéns pelas pesquisas e pela maneira como vocês colocaram isso, né, nesse esforço de reduzir essa distância, né, entre a universidade e a sociedade. Tá? Muito parabéns mesmo. Então, vocês fazerem as considerações finais e agradecer mais uma vez todo o público presente. E sábado que vem, mesmo horário, tem mais duas pesquisas, mais duas ou três pesquisadoras, né, mais três pesquisadoras também falando sobre as coisas. Obrigado, até mais. Muito obrigada, pessoal.